Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje nós vamos falar sobre as reações islâmicas ao filme independente americano A Inocência dos Muçulmanos e a violência decorrente da intolerância religiosa e desigualdade social. Para falar sobre isso, eu recebo o professor titular de Relações Internacionais da UNB, Argemírio Procópio, e a professora e doutora em Sociologia, Leila Bijos. No dia 11 de setembro, quando os americanos lembram dos milhares de mortos nos ataques das Torres Gêmeas e ao Pentágono, a embaixada norte-americana em Benghazi, na Líbia, sofreu um duro golpe. Veja na reportagem de Carolina Pulga. Mais um atentado marcou com sangue o 11 de setembro. O embaixador dos Estados Unidos, Christopher Stevens, morreu num ataque violento ao consulado norte-americano em Benghazi, na Líbia. A ação dos manifestantes foi uma suposta resposta a um filme americano que insultaria a imagem do profeta Maomé. A versão oficial dos Estados Unidos é que realmente foi uma resposta à sátira feita ao profeta Maomé nesse filme, supostamente realizado nos Estados Unidos. Mas, de um certo ponto de vista, a gente tem outras versões para esse atentado. Há versões que indicam que realmente foi um atentado terrorista, até algumas facções no Iêmen assumiram esse atentado, o planejamento desse atentado, e os Estados Unidos, o Congresso americano, está montando uma comissão independente para investigar esse atentado. O trailer do filme Inocência dos Muçulmanos, que causou diversos protestos e atentados no mundo islâmico e que teria dado origem à morte do embaixador americano na Líbia, foi completamente proibido aqui no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o site YouTube tirasse as cenas do ar. De certa maneira, esse atentado ele repercute no campo simbólico e tendo em vista a profundidade cultural em que a religião representa para a comunidade árabe, a comunidade muçulmana, muito provavelmente ela extrapolou o exercício da liberdade de expressão que os Estados Unidos defendem. Ela ofendeu realmente o núcleo ou o âmago da religião islâmica ao se satirizar um profeta reconhecidamente tão importante dentro daquela comunidade no seu aspecto cultural. O presidente Barack Obama disse que Christopher Stevens foi morto em uma cidade que ele ajudou a salvar e afirmou que não existe lugar nas Nações Unidas para esse tipo de violência e intolerância. A gente viu no VT agora há pouco, a Líbia pediu desculpas em relação ao ataque à embaixada americana, disse que não tem nenhum vínculo, mas mesmo assim, a gente pode considerar que foi um ataque totalmente isolado ou pode ter também uma conotação política por trás disso tudo? É claro que tem uma conotação política e esses ataques eles são programados com muita antecedência. Então, do meu ponto de vista como analista, o governo norte-americano, quando ele percebeu que ia acontecer alguma coisa, ele deveria ter manifestado, deveria ter retirado o seu pessoal, evacuado todo mundo. Da embaixada norte-americana. Até porque as manifestações eram referentes a um filme independente com conotação religiosa, né, professor? O senhor concorda com essa afirmação de que o governo americano teria informações suficientes para prevenir um ataque como este e preservar seu pessoal? Foi um ataque surpresa, né? Um ataque surpresa. E a instabilidade é tamanha naquela região e que o imprevisível anda dominando. E isso mostra também as fragilidades dos serviços de informação, dos serviços de informação dos Estados Unidos da América e a instabilidade que reina na Líbia depois do Gaddafi. Ou seja, há muitas tribos que apoiaram o atual governo já não apoiam mais. Então o clima é impreciso, é imprevisível e Botafogo aquece, acaba de transformar a chamada primavera árabe no verão infernal árabe. Eu pergunto essa questão de segurança do território americano, levando em consideração o espaço da embaixada, porque lá dentro, como toda embaixada americana, funciona uma grande estrutura da CIA, que é o sistema de inteligência do governo americano. E essas manifestações em relação ao filme já vinham ocorrendo de forma tímida e de forma crescente. O governo americano não teria demorado a agir, não teria tido essa informação de que poderia correr riscos? A senhora acha que o governo americano poderia, então, ter agido
mais rapidamente? Olha, o terrorismo ele não tem face. É assim que eles agem. Eles agem de forma subreptiçamente, ok? E o governo americano ele tem todos os meios para detectar aonde as ações estão ocorrendo. Se já havia uma manifestação externa que afrontava o governo norte-americano, ele deveria ter agido. Ele sabia disso, não deveria ter esperado, como o professor Procópio acaba de dizer, que as coisas pegassem fogo, colocando em risco a vida do embaixador e de todos os funcionários do consulado norte-americano no país. Professor, um ataque como este a uma embaixada pode ser visto como um ataque à soberania de um país? Os Estados Unidos sofreram um golpe com a morte de um embaixador e de 3 outros funcionários? Não tem a menor dúvida, foi um grande golpe. E é bom mencionar também que foi a primeira vez que um embaixador estadunidense é morto no exterior. Então, Washington ficou extremamente consternado. E um país onde se acreditava que as coisas iam mais ou menos bem, né, depois da queda do Gaddafi. Então, e outra coisa, isso foi festejado pelos opositores à política de Washington no Oriente Médio, mas foi um acontecimento extremamente grave. Agora, o senhor mencionou Primavera Árabe se transformando num inferno árabe. O senhor fez esse jogo de palavras para poder ilustrar o clima que só tem ficado cada vez mais tenso na comunidade árabe. O Egito é um país que traz essa preocupação? O Egito, justamente, um dos mais importantes países árabes, seja pela sua enorme população, apesar de ser extremamente povoado, tem pouco petróleo, mas os Estados Unidos sabem que o Egito é um país-chave para o processo de paz com Israel, né? E a instabilidade é muito grande. E a população está insatisfeita. Ou seja, não existe mais também o apoio que o Exército dava ao ex-presidente. Então, a situação do Egito ela é preocupante, sim, não é? Porque apesar de todos os esforços dos novos presidentes, mas vê-se aí que dentro tem a questão de religiosa, não é? Tem o radicalismo islâmico ali presente, então, e também a insatisfação dos militares para com o novo presidente, que tem o apoio de vários grupos islâmicos, né? Mas a pobreza, o desemprego, tudo isso também bota gasolina na fogueira egípcia. Existe uma intolerância de ambas as partes? Quer dizer, é só intolerância religiosa ou vem toda uma carga de disputas políticas e territoriais, professora? O que nós temos que pensar, em primeiro lugar, é que cada povo tem a sua cultura, tem a sua religião. E a cultura e a religião têm que ser respeitadas, têm que ser preservadas. Da mesma forma como nós somos cristãos e temos um Deus e estamos o tempo todo orando por Jesus Cristo, eles também têm os seus líderes religiosos. Esses líderes são respeitados. A população inteira ora por Maomé. E os Estados Unidos, ou a indústria cinematográfica, não deveria ter aceito que um filme que denegrisse a vida de um profeta fosse divulgado de forma tão infame. Agora, existe um debate sobre a liberdade de expressão desse produtor de cinema, que deixou muito claro que foi uma produção independente, professor. Isso justifica esses ataques religiosos violentos em nome da religião, são justificáveis por causa de um filme independente, na visão do senhor? Bom, o próprio presidente Obama já pediu desculpas, não é? Dessa estupidez e também o abuso da liberdade de imprensa, porque o filme foi de baixíssima qualidade, não é? Mas é bom entender também que a sensibilidade do islâmico não é a mesma sensibilidade do católico. Por exemplo, no mundo ocidental é muito comum charges, é muito comum críticas ao Papa, aos líderes religiosos, e até se tolera, apesar de ser considerado um verdadeiro pecado, a blasfêmia, não é? É muito comum, infelizmente, na nossa civilização. Já entre os islâmicos, não.
Uma questão mais cultural, na nossa uma questão cultura cultural, mas eu acho que o Ocidente deveria, em nome desse convívio, é bom notar que existem milhares de islâmicos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. A população islâmica hoje não está só mais nos países árabes. É bom lembrar que o maior país islâmico do mundo é a Indonésia. Então, ou seja, há que ter um respeito pela fé, pela visão de mundo do outro. E falta muito essa questão da alteridade nas relações internacionais. Então, um filme bobo como esse, estúpido como esse, está causando toda essa comoção, né? Mas está mostrando também que os nervos políticos do mundo islâmico estão à flor da pele, né? Isso é um indicador de outros fatos, né? De outros problemas, outras enfermidades sociais. Quer dizer, a situação está tão delicada nessas regiões que qualquer motivo, fora político, econômico, está detonando reações muito violentas. É o que Samuel Huntington enfoca na obra dele, O Choque de Civilizações. Hoje, o que nós temos? Nós temos várias civilizações e essas civilizações elas estão aflorando. Então, nós não podemos valorizar só o Ocidente cristão. Nós temos que valorizar o Oriente muçulmano. São milhões e milhões de pessoas com as suas crenças, com seus valores, e isso tem que ser respeitado. É por isso que nós temos uma diplomacia cultural. Quem que foi intolerante religioso, professor? Eu acho que a intolerância está muito na mídia, no desvirtuamento e interesses obtusos aí, porque quem é amante da paz, quem quer a solidariedade internacional, a união dos povos, evidentemente busca mais convergências do que divergências. O islamismo tem muita coisa em comum com o cristianismo. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo são três religiões monoteístas. Jesus Cristo é reconhecido, inclusive, pelo Islão, né? E os mandamentos, somos muito parecidos, mas ao invés de procurar as semelhanças, a gente sempre quer procurar as divergências e as diferenças, não é? E agora, o Brasil tem aí uma responsabilidade muito grande, porque nós temos 2 países vizinhos, cuja maioria é islâmica, não é? Bom lembrar que a população do Suriname, majoritariamente, é islâmica, depois tem o hinduísmo, não é? Na Guiana também é a mesma coisa, a maior parte da população também é islâmica, e dentro do Brasil, vamos lembrar que nós temos uma população de origem libanesa maior do que no próprio Líbano. Ou seja, nós temos mais libaneses no Brasil do que o Líbano tem libaneses. E entre essa população, muitos deles também aí seguem ao profeta, não é? Então, nós temos também que, no caso, reforçar as nossas tradições. Porque no Brasil sempre nós fomos abertos, não é? E a gente sempre soube conviver com o estrangeiro, e a gente sempre soube respeitar as tradições do outro, né? E a convivência com várias religiões é um fato notório no nosso cotidiano. Isso é muito positivo na cultura brasileira e, oxalá, nós, saibamos respeitar e multiplicar essa tolerância. E dando um exemplo, inclusive, para outros países, não é? Porque nós temos hoje uma população islâmica expressiva. Bom lembrar que nas fronteiras, o estado de Mato Grosso, existem grandes grupos islâmicos. Na tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, onde está aí a Argentina, o Brasil e o Paraguai, também uma grande população islâmica. Ou seja, a cidade de São Paulo, enfim, nós temos muitos islâmicos aqui e essa arte do bem viver, do conviver, eu acho que é muito importante e pode ser um bom ensinamento do Brasil para outros povos. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta para falar sobre a questão da segurança internacional das representações diplomáticas e as consequências deste ataque para as relações bilaterais. Até já! Em maio de 2013, tem Congresso Internacional de Direito Constitucional. O tema abordado será Constituição, Política e Cidadania. O evento acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, e é voltado para estudantes e operadores do direito. As inscrições podem ser feitas pelo site www.congressozebec.com.br.
Direitos e Fronteiras está de volta e eu converso com o professor titular de Relações Internacionais da UNB, Argemiro Procópio, e com a professora e doutora em Sociologia, Leila Bijos. Bom, nós estávamos falando sobre a questão de segurança das embaixadas, do espaço do país em uma esfera internacional. Para as pessoas entenderem, tirarem todas as dúvidas, a embaixada é território de soberania do país que ocupa aquele espaço físico? A embaixada, ela tem toda a independência e a liberdade sobre aquele território. Então, para que nós possamos entrar numa embaixada, tem que ter a anuência deles. E não pode haver interferência do governo brasileiro, porque são assuntos internos do país. É claro que existe toda uma política externa brasileira, a cooperação bilateral e multilateral, mas é um espaço reservado àquele país. Agora, o que me chamou a atenção foi uma afirmação do professor, dizendo que as pessoas achavam que a situação na Líbia estava controlada, estava em um processo positivo, quando de repente veio um ataque dessa grandeza com tamanha violência. Esse ataque pode representar um retrocesso nessa parceria de reconstrução do país, no papel que os Estados Unidos têm hoje na reconstrução da Líbia? Eu não tenho dúvida. É um retrocesso, sim, e está mostrando, às vezes, que, apesar de toda a aparência de segurança, os Estados Unidos, no mundo árabe, andam com perna de pau. É um gigante com perna de pau. Ou seja, apesar de todo o poderio militar, de todo o serviço de informação, enfim, o mundo árabe é muito maior. E, por isso, a importância de uma política de paz, inclusive essa política de paz deve começar por entendimento definitivo e paz entre os países árabes e Israel. Não é? Tem ali também a questão da água, que é uma questão muito dificílima. Tem a questão também energética. A própria Líbia agora vai ter que começar a procurar novos poços, porque os atuais poços já foram explorados durante muitos anos, estão quase que esgotando, não é? Por isso ela abriu agora também para o capital internacional, ou seja, alguns desses países vão ter que procurar, como os Emirados Árabes já estão fazendo, procurando explorar a vocação turística, porque sabe que o petróleo não dá duas safras, muitos desses países daqui a pouco não terão mais petróleo, enfim. E também há a questão das divisões dentro do mundo islâmico. Por exemplo, sunitas, xiitas, que sempre se batem entre si. Isso é incompreensível, porque eles têm também o mesmo Deus. Ou seja, é a questão que eu falei antes e quero repetir, a questão da alteridade. O respeito ao outro é que tem que entrar forte nas relações internacionais por uma política de paz. Agora, esse retrocesso que a gente acabou de mencionar, nessas relações, pode impregnar outros países da região que estão passando por esse momento de momento conturbado entre mundo islâmico e as suas ditaduras caindo, que nós vimos aí na chamada Primavera Árabe. O Egito, por exemplo, que tem embaixadas que são atacadas nos últimos meses com bastante frequência, os senhores acham que esse retrocesso nessa relação de parceria do Ocidente com o Oriente pode sofrer retrocesso em relação também a outros países, como no Egito, por exemplo? O que nós percebemos é que sempre houve uma grande violação de direitos humanos a esses povos. O que o governo tem que fazer, e eu como professora, eu gostaria de ressaltar esse ponto, é que os governos do mundo árabe têm que investir em educação. É o conhecimento, novas tecnologias, como o professor Procópio acabou de afirmar, que não pode se basear somente no petróleo. Então, no turismo, na saúde, na água, o que Israel fez com um país e que trouxe um desenvolvimento local e sustentável. E, além desse contexto, o viver de forma pacífica com os seus vizinhos. Essa cooperação que está precisando no mundo árabe. O senhor acha que essa situação na Líbia pode impregnar outros países que estão passando por essa primavera árabe, esse momento de crise? Já está impregnando, ali está tudo impregnado, está um balaio de gato.
difícil de predizer. Por exemplo, a Tunísia, todo mundo achava que a situação já estava um país pacificado, ou seja, um novo governo, e de repente aí grandes manifestações nas ruas, não é? Grandes protestos. Não é? A Argélia também, que não tem tido protestos, mas sabe-se que a estabilidade também é muito frágil. Não é? É difícil encontrar hoje no mundo islâmico, no mundo árabe, eu diria, um país assim que nós podemos que esteja gozando de total estabilidade. Tem ameaças internas e ameaças externas. Não é? Agora, será que eles são uma exceção no mundo? Eu acho que não. Eu acho que essa instabilidade ela é geral. A crise europeia também, o renascimento da intolerância, do racismo, não é? Tudo isso. E nós aqui no Brasil, que achamos, nós também não estamos imunes a essa crise, né? A presidente Dilma tem estado extremamente preocupada, mas parece que não são todos os segmentos da população que comungam com essa preocupação. Certos segmentos, aliás, que ela bem mencionou, como os funcionários de sangue azul, não é? Esses aí tem na hora que pensa ver o mundo, está na hora de baixar o entusiasmo, aí a questão salarial, é melhor ver o coletivo, para entender que o Brasil vai passar também por momentos difíceis. O nosso crescimento econômico está muito baixo, a Argentina também já está tendo problemas extremamente difíceis, o crescimento do Paraguai também caiu, ou seja, no Mercosul. Então, a situação entre os vizinhos, apesar de que a gente aqui no Brasil, a gente tenha Peru, Bolívia, Venezuela como vizinhos distantes, né? Mas são vizinhos próximos, todos estamos em situação de relativa dificuldade. Então, é uma hora muito grave e esses conflitos nos países islâmicos, eles poderão sim, de uma maneira ou outra, não vou dizer que da mesma forma, mas né, com vestimenta diferente, eles poderão acabar se transbordando também aqui para a América do Sul. Então, é um momento de importância e nos Estados Unidos também com a crise econômica, não é? Que está difícil ser debelada, na América Central, já há fome na África, o mundo vive um momento muito difícil. Ora, professor, diante desse fato dos assuntos étnicos religiosos, essa tolerância tomado mais espaço na última conferência da ONU do que o motivo que levou a esse encontro da ONU, que foi a questão da crise econômica, o senhor acha que demonstra grande preocupação dos líderes com este assunto? Os líderes estão preocupados, mas não estão arregaçando as mangas para corrigir a situação. Porque o conflito islâmico não é só entre o mundo cristão e o mundo islâmico. Por exemplo, entre Índia e Paquistão, o Paquistão é um país islâmico e a Índia hindu, né? Tem grandes problemas aí entre hinduísmo e islamismo. Não é? E aí, evidentemente, tem disputas territoriais, fronteiras, etc., etc. Na África, a gente sabe que essas fronteiras que o Ocidente impôs a ferro e fogo, não é? Ali tem os conflitos étnicos, ou seja, também é uma questão, num momento importante, para a gente rever essa democracia, sabe? Democracia não é o fim da história, sabe? Ela tem muitas imperfeições e eu acho que aí está o papel da academia, está o papel dos jornalistas, de começar a pensar numa coisa mais justa. Chegou um momento que a Idade Média se tornou injusta, o sistema medieval era impraticável, e esse sistema que nós estamos tendo hoje também está se mostrando impraticável. E, ademais disso, as Nações Unidas, não é? Que precisam ser reformuladas. O mundo bipolar, que daí nasceu a ONU, já não responde mais. Então, são 5 países, ou seja, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, que têm o poder de veto, que manipulam todas as decisões do mundo. O mundo é muito maior. O mundo não é composto só por 5 países. Então, as Nações Unidas também, elas têm que passar por uma grande reformulação, porque ela, do jeito que ela está, ela é apenas aparentemente democrática. Não é? Tem que ser pensado também, por exemplo, veja bem o Caribe. Países, às vezes, com 50 mil habitantes, têm o mesmo poder de um que tem 1 bilhão e 300 milhões, como o caso da Índia. Não é? Tudo isso tem que ser, quer dizer, mostra das falácias da democracia. Não é? Isso tem que ser revisto. O Direito Sem Fronteiras fica por aqui e hoje falamos da violência decorrente da intolerância religiosa e desigualdade social.
Eu agradeço a presença do professor titular de Relações Internacionais da UNB, Ademiro Procópio, e da professora e doutora em Sociologia, Leila Bijos. E agradeço a você também que nos acompanhou nessa edição. Até semana que vem.